Vamos então começar com a nossa mensagem inicial, que hoje será aqui do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a mensagem de hoje é a mensagem de número 13. E o título da mensagem é Estações Necessárias. Então, nós sabemos que a natureza não dá saltos, não é? Então, tudo vai acontecer num desenvolvimento passo a passo. E cada passo é importante. Não adianta que nós não conseguimos pular estágios da vida, não é? Então, é isto. Estações necessárias. E Emmanuel vai destacar as palavras do apóstolo Pedro, trazidas no livro Atos dos Apóstolos, o primeiro, logo depois dos evangelistas no Novo Testamento, onde Pedro nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ok? Então, quando nós nos convertemos, quer dizer o quê? Primeiro ele diz arrepender, porque se não nos arrependermos, não vamos nos corrigir. Fato. Eu não reconheço que errei, então eu vou corrigir o quê? Então é preciso que eu me arrependa, é a primeira parte da mudança, para que depois eu trabalhe efetivamente a mudança. Para que sejam apagados os vossos pecados, ou seja, os nossos erros sejam superados através uma palavra melhor para resgate, mas através da correção desses erros. Escolhemos mal, passamos a escolher o quê? De acordo com as leis de Deus, e assim vamos superando os nossos erros, corrigindo os nossos erros. Então, para que sejam apagados, não existe borracha que vai fazer, eu estou arrependido, então pronto, então vamos apagar isso aqui. Não, exatamente a nossa ação, a mudança do uso do nosso livre-arbítrio, pautados cada vez mais nas leis de Deus, é que vão fazer com que nós superemos as nossas limitações morais. E ele continua, e venham assim os tempos de refrigério. Ora, é claro, porque dentro da lei de causa e efeito, se eu ajo no bem, qual é o efeito? É bom. Esses são os tempos de refrigério, quando eu passo a escolher bem. Porque quando eu escolho mal, eu não tenho tempos de refrigério, eu tenho tempos de quê? De dores, de aflições, porque esse é o resultado do mau uso do livre-arbítrio. Querida Mônica, seja muito bem-vinda. Querida Mara, seja muito bem-vinda. E ele continua, quer dizer, eu é que estava a comentar, né? Então, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Onde está essa presença? Dentro de nós. À medida em que eu me arrependo e me converto, isso quer dizer, passo a agir diferente, já de acordo com as leis de Deus, então a presença do Senhor estará em nós, a partir deste momento, não é? Acreditamos que já estamos nesse trabalho. Já temos momentos em que a presença do Senhor está em nós. Mas como ainda somos imperfeitos, então, quando a nossa vibração cai, não é? Quando passamos a ter pensamentos e sentimentos negativos, então nos afastamos do Senhor. Na medida em que nos acalmamos e buscamos exercitar tudo de bom que aprendemos com Jesus, nos aproximamos do Senhor. Então, é essa presença. Comenta Emmanuel as palavras de Pedro. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. Então, eu frequento os cultos, eu faço isso, eu faço aquilo, então eu já estou muito bem. Mas é isto que nos garante esta paz de consciência? Não. O que nos garante a paz de consciência não é o que fazemos em termos de rituais e certas, vamos dizer assim, certas atitudes apenas externas de, eu já fiz isso. Não, eu já fui lá na reunião pública. Então, e aí eu me distraio, não fico vigilante, não oro e posso o quê? Adianta eu ir e chegar em casa e começar a confrontar as pessoas que estão em casa, não é? É aí que nós vamos revelar realmente a nossa conversão. Não vai ser levantando, né, colocando as mãos postas para o céu. Isto não vai fazer diferença se efetivamente não estivermos trabalhando a nossa melhoria, né, interna, interior, mental, emocional e, é claro,
em termos de escolhas efetivas para a nossa vida, em termos da nossa ação no bem, não é? Esse é um esforço. Daí Jesus disse, vigiai e orai, porque se distrairmos, lá vai. Né? Nós estamos repetindo padrões que são condicionamentos que trazemos antigos. Olha, nós sabemos que para mudar um hábito não é fácil, não é? Criar um hábito positivo, para mudar um hábito para algo melhor, né? Porque se for para algo pior, para descer, né? As situações vão acontecendo para ajudar. Nós não dizemos mais que todo santo ajuda, porque os bons espíritos não ajudam para descer. Quem ajuda é só perturbado. Para descer, se a gente permitir, porque ninguém vai mandar no nosso livre-arbítrio. Alguém pode nos sugerir algo negativo e eu posso dizer, não, isso é cilada. Não. Vai lá, discute, bate de frente mesmo. Nananina, não. No primeiro que eu não vou agir por impulso, porque quando nós agimos por impulso é meio caminho para o arrependimento. Querida Ana Tércia, seja muito bem-vinda, minha querida. E então continuemos aqui com o nosso Emmanuel. Pronto. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades. Eu li até o final do parágrafo primeiro, não li? Ou faltou alguma coisa? Me ajudem aqui no estúdio. Eu li até o final do primeiro parágrafo? Sim? Certeza? A Sai está dizendo que eu não li até o final do primeiro parágrafo. Não li, Sai? Não? Então vou voltar. Então, os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse de títulos mais elevados, eu acho que faltou junto aos mensageiros divinos, não é? A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Mas eu faço isso, eu faço aquilo. E por que eu continuo passando por dificuldades? E aí nós espíritas sabemos. Ou é uma prova ou uma expiação. E nós reencarnamos para enfrentar o quê? Provas e expiações. Então não tem nada fora do lugar. E as nossas provas e expiações são o quê? Como se fosse aquele sapatinho do tamanho exato do nosso pé. Elas são personalizadas para o nosso crescimento, individualizada, é pensada pelos amigos espirituais exatamente para o que nós precisamos. O nosso, vamos dizer, nosso conjunto, né? Pensado, o nosso conjunto de provas e expiações. Continuemos. Então, com as cerimônias exteriores, muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela enunciação, de alguns hinos, naquelas músicas que se cantam nos cultos, não é? Enquanto enorme percentagens de espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. E aqui, essas sessões são aquelas sessões espíritas que antigamente eram públicas, não é? Não eram apenas os tarefeiros das reuniões mediúnicas que as frequentavam, eram abertas ao público. Então, ali, o que viam as pessoas? Todos que quisessem ir nessas reuniões, iam ver as comunicações dos espíritos. E aí ficavam impressionadas, não é? E achavam aquilo incrível, e aí? E aí isso muda alguém? Não, se não nos esforçarmos, não muda nada. Claro que todas essas comunicações, e nós temos inúmeros livros que nos falam sobre elas, vão nos ajudar a percebermos o resultado do mau uso do livre-arbítrio. E nós vemos ali naquelas comunicações que chegam. Um livro excelente para vermos isso é O Céu e o Inferno, o 4º livro dos 5 da Codificação Espírita. E nós temos aqui no canal um projeto 15 minutos já completo da obra O Céu e o Inferno, para quem tiver interesse. A segunda parte é só de exemplos de espíritos que vieram em reuniões mediúnicas, e Kardec reúne inúmeras mensagens e apresenta em vários capítulos para cada perfil de espíritos, desde os felizes aos extremamente sofredores. E continuando. Estamos aqui. Tudo constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual o ser humano algum penetrará no santuário da verdade divina. Então, esse esforço o quê? Que não vamos chegar e vamos saber tudo e fazer tudo. Esse esforço exige tempo. Mas eu já estou há 2 anos frequentando, estudando.
que são 2 anos. É importante estarmos já há 2 anos. Mas isso é uma empreitada para toda uma vida. E outras, mas vamos falar só desta. Então, temos que realmente estarmos cada vez mais conscientes da nossa necessidade de iluminarmos o nosso discernimento através do estudo para fortalecer a nossa fé. A fé raciocinada. Se eu não estudar, eu vou discernir o quê? Se eu não sei nada. Ah, mas isso é melhor para mim, isto não é? Mas como é que eu vou saber isto? É preciso que eu estude. Isso é um esforço que ninguém vai fazer por nós, não é? Como dizemos aos nossos filhos, nós falamos para eles estudarem, mas nós já fizemos as nossas provas e exames e pronto. Agora são eles, não é? Que têm que se esforçar efetivamente para fazê-las. A palavra de Pedro, a massa popular, ou seja, a multidão, contém uma síntese. A síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Mas espera aí, se submeterá, não é? Pode vir a se submeter? Se submeterá, porque essa é a lei. Lei do quê? Lei do progresso. Agora, podemos levar o quê? Mais ou menos tempo, de acordo com a nossa decisão de seguirmos de uma forma mais direta ou ficarmos recapitulando. Ah, não, hoje não. Ah, mas olha, e aí eu fico me justificando. Por que eu não estou fazendo o meu melhor? Ah, mas também não dá, não é? Olha lá como ele falou comigo. Olha lá o que fulano fez comigo. Mas essa é a prova de nós continuarmos agindo bem, apesar do outro. E continua Emmanuel. Há estações, ou seja, há estágios, há degraus, indispensáveis para a realização, porque ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Não vai ser assim numa estirada. Isto leva o quê? Mesmo muito tempo. Antes de tudo, é imprescindível que o responsável pelo erro se arrependa, que veio nas palavras de Pedro como o pecador. Nós sabemos que o pecador é aquele que erra no seu livre-arbítrio agindo contra as leis de Deus, que está na nossa própria consciência. Então, antes de tudo, é imprescindível que o culpado, que é o responsável pelo erro, se arrependa. É a primeira coisa. Sem isso não há nada mais, mudança nenhuma. Reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas. E que se converta. Então, depois do arrependimento, vem a conversão, que é o trabalho de mudança. A fim de alcançar a época de refrigério. São as bem-aventuranças. Se nós pegamos o Sermão da Montanha, a primeira parte, o que Jesus traz? Traz a dor, a ação diante da dor e a bem-aventurança, que é exatamente a época de refrigério após o bom uso do livre-arbítrio. Pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado a esse ponto, vai se habilitar para a construção do reino divino aonde que o reino divino é construído? Em si mesmo. E ele conclui dizendo-nos, se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras, ou seja, em que degrau do processo de crescimento nós estamos. Estamos naquele degrau que ainda nos encontramos extremamente resistentes para a mudança? Dizemos que sim, eu quero mudar, mas na hora do vamos ver, difícil. Difícil é. Mudar é difícil? Dificílimo. E não é para ser feito da noite para o dia. É um passinho a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras. E temos outros, não é? Momentos também. E estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a estação seguinte. Então, eu já estou querendo mudar, efetivamente. Então, eu me predisponho a ouvir mais o Senhor. E fico pensando assim, ai, meu Deus, e agora? Jesus, me ajuda, eu estou perdida. Eu faço o quê? Porque eu estou com vontade de fazer aquilo ali. Mas eu acho que aquilo ali não é o melhor. Então, ponto importante, não agir por impulso. Bem? Não agir por impulso. Se agirmos por impulso, vamos repetir os padrões antigos. Temos que parar e refletir. Nada como uma noite entre um dia e outro. Orarmos, pedirmos ao nosso anjo guardião que nos ajude a resolvermos determinada questão, ou esta ou outra, e vamos ser ajudados?
todo aquele que pede, recebe, disse o Senhor. É isso.